Yo estaba súper curioso, por eso hoy vamos a hacer esto. Hola gente, soy Argento Guess y hoy vamos a ver cómo hacen las palas cork. ¡Vamos! Hola gente, aquí estamos. Sí, teníamos que estar con ellos, no podíamos faltar. Vamos a hablar portugués, pero no se preocupen que yo después meto subtítulos para que sea más fácil aquí también. Tenemos Nicolau, la idea mágica de la creación y la utilización del corcho en las raquetas. Tenemos al responsable de marketing, que es Pituca, Pedro Platier, y el representante de España, Francisco Freitas. Por eso tenemos todo completo. Ahora, pessoal, Nico, ¿de dónde surgió esta idea? Essa ideia um pouco geral foram muitos anos. Comecei a jogar pádel, muitos problemas com as palas, porque partiam, tendinites, basicamente, comecei a arranjá-las, depois de arranjar a raquete, é aquilo que surgiu no fim de alguns anos, fui arranjar algumas minhas, ideias de fazer uma raquete para mim. E eu fui mostrando uma raquete para mim. E as primeiras raquetes eram carbono, todas pretas. E depois, devido a alguns problemas técnicos, desde a pintura, a vibração, surgiu uma ideia da cortiça. Porque é um produto nacional, mas o porquê da primeira vez da cortiça foi muito simples. Fiz uma viagem, passei no aeroporto, passei na zona de Portugal, dos produtos nacionais, e vi uma panóplia de produtos em cortiça. E ali foi o primeiro clique. E eu pensei um dia, já vou fazer uma raquete e há de estar aí também em exposição no aeroporto. Foi um pouco por aí. Depois daí comecei a trabalhar por isso, por causa das suas características, todos os aspectos. No, es increíble. Si ves cómo es todo trabajado, bueno, van a verlo, ¿no? El aspecto que da, la cualidad del producto. Papá, más de oro. Ya te digo, ainda bem que este gallo partió raquete, porque si no, no llegábamos a esta situação. É verdade, e uma coisa para acrescentar o que ele está a dizer. Ele, exatamente por ter comprado uma raquete, não vou dizer a marca, partiu passado 2 semanas, custou 300 euros, assim comprou outra, 300 euros, partiu outra vez e disse: não tenho dinheiro para isto, eu vou fazer a minha própria raquete. Isto é das coisas mais. De modo geral, a minha técnica sou técnico representário. Eu exerci durante 20 anos. E eu basicamente adaptei o processo de fabrico representário, foi adaptado no fabrico de raquetes. Todo o processo foi criado também por mim. Pronto, nunca fui copiar, aliás, não há nada acerca disso, há 10 anos atrás menos havia. Eu fui criando um processo. Demorou anos, fiz milhares e milhares de protótipos, todo o tempo. Foi mesmo um trabalho de muita pesquisa, muitos anos, depois também veio o Pedro. Era protótipo, experimenta, muda aqui, vai por aqui, entrega, protótipo, olha, Francisco, experimenta, gostas, não, o que é que temos que mudar? Porque situaciones que, si callar voces lá fora no conhecem, Nico también juega pádel. O Pedro fue el primer campeón nacional portugués. Y tenemos aquí a Francisco, que es entrenador, lleva mucho tiempo con Álvarez Clemente. Pronto, aquí hay una mistura que realmente saben lo que un jugador de pádel, sea amador o profesional, realmente necesita. O sea, que es fantástico ese global. Y quien no experimentó a raquete, experimenten. Há uma coisa engraçada, desculpa interromper. Sim, sim. Eu fui professor dele durante 5 anos e agora ele é o meu professor. O aluno super o mestre. Mismo así. Somos uma família. No, sí, si hay algo que realmente notas el logo ya, la forma como nos estamos a entender, ¿no hay? A ligação humana que há por detrás de todo esto. O sea, cada pormenor que se hace en una raquete, tanto amor por detrás que yo voy a ir mostrándole las cosas. Por ejemplo, aquí atrás de nos es donde se hace todo lo que son los cortes, las fibras, como pueden ver ahora en lo que vos estuvo a mostrar. Mas vamos a ir paso a paso en cada una de las situaciones y es increíble, realmente, parabéns. Yo puedo decirle parabéns. A mí no me pagan nada, por hacer esto, o sea, yo soy de otro lado.
Soy el argentino renegado en Coimbra. Não paga nada. Si ainda soy yo que tengo que pagar para hacer vídeos, estás a percibir. No, es increíble. Yo realmente experimenté la raquete de un amigo, como ustedes ya vieron en este vídeo de aquí arriba, y fiqué completamente apasionado por la marca, porque fue algo completamente diferente a aquello que estoy habituado. Y la sensación que tú tienes es que realmente, lo digo, experimenten. Igualmente, para España, ya hablaremos con Francisco para ver dónde es que ustedes pueden ir a experimentar las raquetes o qué hay por allí. Además, a todo el mundo del pádel gusta de salseo. Gustan de salseo. Es inevitable. Novedades. Yo quiero curiosidad, quiero novedades. ¿Qué tienen proyectado para este 2022? Pergunta picante. Sí, va. Tambores. Nós lançámos agora no final do ano para o Natal a primeira raquete do mundo para miúdos, jovens, em carbono, que é a CORK PADEL. Nós depois vamos mostrar um bocadinho, até depois podes ouvir o som dela no campo, quando vamos ao campo. E é a primeira no mundo que é carbono, portanto é uma excelente raquete, só que é para miúdos. A seguir, o que é que vamos a fazer? Vamos fazer uma linha nova de raquetes Supreme, vamos fazer umas alterações, mas isso é só para meio do ano. Estamos a testar. Esto es picante, porque es así, vais, siento mucho, mas yo vos digo, o meu filho ya vio a raquete y lo primero que me dice, yo quiero una de esta, papá. Entonces, prepárense para lo que allí ven. Vamos a pasar por secciones y ahora nos vemos de nuevo. De ya. Aquí es donde están a preparar los tubulares. Mas no se dejen enganar, el tubular no es eso aquí lo que están a ver ali. No tubular por dentro há muchos segredos que ayudan a tirar vibraciones da raquete también. A cortiça y todos los preparados que estén por dentro, ¿cierto, Nico? Sim, porque toda a raquete tecida da CORK não tem fibras sentadas juntamente com o material absorvente. Ou tem cortiça de um lado ou tem goma do outro. Pronto, toda a fibra passa entre os dois materiais absorventes, seja na cara, seja no marco. E depois tem a parte central do coração, onde tem aquela madeira, que é para fazer também retirar da cortiça no coração, e a parte lateral também com cortiça maciça, que é para concentrar as vibrações no coração e haver uma maior absorção. Por eso yo estaba tan curioso con conocer estas raquetes y ver cómo son feitas, porque cuando tú tienes esa raquete en la mano, las sensaciones que tienes son increíbles. Alguna cosa extraña tenía que haber. Pues no es cosa extraña ninguna. Há mucho segredo y há mucho amor en cada una de ellas. Por eso, vamos a la siguiente fase. Vamos lá. Por eso aquí o Nico nos va a mostrar cómo se monta la raquete dentro de un molde. Vamos lá, Nico. Então, olha, pronto, para ter um pouco uma ideia, pronto, já temos as fibras cortadas, já temos tudo que é necessário para isso, já temos a goma também preparada, as cortiças, tem um pouco de direito, vem uma folha de cortiça. Isso é o nosso molde. O molde é feito, também é feito cá, pronto, como podem ver, é um molde um pouco, tem características específicas, porquê? Porque a gente, como trabalha com cortiça, temos de ter, não pode ser metálico. Uma questão de isolamentos, para não haver absorção de isolamentos na cortiça, senão ia dificultar outro tipo de trabalho. É por isso que ele é especificamente assim. O molde basicamente vai ser impregnado de vários tipos de fibras. Bom, não estão cá, estão aqui o tipo de fibras, que a gente usa muito tipo de fibras, desde o carbono 24, carbono 3K, carbono 12K, carbono inegra, kevlar, fibra de vidro. Temos todo o tipo de carbonos, mais resistente, mais elástico, mais, pronto, conforme, pronto, é como eu digo, a raquete, eu chamo isso um pouco, é como um bolo, tem os ingredientes, há muita forma para os ingredientes, agora, se não for feito de uma forma certa, não corre bem. Pronto, e aqui para ter um pouco a ideia da espuma, temos aqui os mangos de carbono, vai andar aqui a nossa volta, falta pôr as fibras, leva-se de um lado, do outro, é tudo impregnado a resina, leva a manga e depois disso tudo está por aqui para dentro da estufa.
é uma estufa que trabalha de forma de calor baixo, para trabalharmos aos máximos de 40 graus. Porquê? Vai estar cá 48 horas, que é um pouco mais uma diferenciação das nossas raquetes, que é uma costura lenta e longa. Por causa das dilatações, do calor, porque é bom, mas não aguenta grandes temperaturas, há alterações, depois a raquete entra em retrações. Incrível, é a primeira vez que estou dentro de uma fábrica a ver como se fabrican as raquetes e estou completamente fascinado. Por isso, vamos ao seguinte passo. Así sale un molde. Opa, esta híbrida, ¿no es? Opa, ya. Me van a contratar aquí en la fábrica. Una cosa que quiero que vean es, olhem as lascas doradas da Supreme, é incrível, pá. Así es como sale o molde. Por eso, ¿cuál es el siguiente paso, Nico? O seguinte passo, fiz o molde, já foi cortado, é a medida certa, já se tirou a placa e vai ser cortado na CNC, que é o processo de coloração. Espetáculo. Agora já temos a raquete saída do molde, lixada, furada. ¿Para dónde vamos? Vamos. Terminamos de fazer os buracos e agora que vem? Vamos fazer a preparação das colagens, que é a preparação da parte lateral, a preparação do escudo, que vai ser tudo previamente colado, com bandas específicas, e pronto, e daqui podem ver, está a colar um específico nosso, também é. Así es como colan la banda lateral, que é o único que vai colado a nivel de cortiça, porque o resto da cortiça já está integrada no molde. Por cierto, aquí na fábrica están en obras. ¿Por qué? Porque a CORK está a crecer muito. Entonces, disculpen cualquier coisa que possa estar aí dando voltas. E se hai algo que eu gosto muito disto é que a CORK é fabricada aquí en Europa. Estamos aquí en Portugal, na Península Ibérica, ou seja que no vas a ter todos los retrasos en los pedidos con todos los problemas que hay a nivel logísticos en Asia. Por eso aproveiten esa situación también. Y a cualidad es tremenda, a serio, pessoal. De aquí, cuando terminamos aquí, ¿para dónde vamos, Nico? Vamos a parte de cigarros. ¿No? ¿Vamos para allá? Já temos a colagem feita, temos a lateral pronta, temos o escudo também pronto, aqui vai tirar os hechas, vai ser manualmente. Aquí es donde van a poner amor en cada uno de los buraquinhos que tiene la raquete. Van a apañar los perfilados, van a trabajar la parte del corazón de la raquete, los buraquinhos, tudo. É tudo feito a mão, ou seja que as milhares de raquetes que saem de CORK para o mundo têm esse pormenor de ser trabalhadas uma a uma a mão, ou seja que é incrível mesmo. Sim, é um trabalho manual, tem que ter alguma formação, não é qualquer pessoa que consegue, porque é um trabalho manual, é mesmo um trabalho top, por qualquer toque excessivo vai estragar a estética da raquete. Onde vamos, Nico, agora? Agora vamos ao laser. Laser! Se algo que a CORK tem e que também permite personalizar a raquete para empresas, para aqueles que querem colocar a sua assinatura ou o nome ou o que for, podem fazê-lo. Vamos ao que sigue. Ya vimos cómo se hace todo. Ahora vamos a ver el producto final. Estamos con Pedro para eso. Pedro, este é o produto final. Isto é, logo de todo o que vocês viram, é o que sai. Opa, a rugosidade é incrível. Conta um bocadinho, Pedro, ao resto do mundo, qual é o objetivo principal da CORK, aparte da qualidade que está mais llena à vista, quais são os objetivos principais neste momento como marca? Olá, uma vez mais.
Antes de mais, como disse muito bem, o nosso objetivo é qualidade e qualidade. E conseguir passar essa mesma qualidade para as pessoas. Quer isto dizer o quê? Que a maior parte das pessoas muitas vezes jogam com raquetes que não são adequadas nem ao seu estilo de jogo, nem ao seu nível nível competitivo ou não. A maior parte é tudo amadores e, portanto, nós queremos criar as raquetes mais confortáveis, mais leves, com a maior durabilidade possível e que o cliente final possa realmente sentir isso. Nós, como marca, para onde nós queremos de uma forma sustentável crescer, como é lógico, ir a mais países, chegar a mais pessoas, acima de tudo, porque nós começámos com uma startup, estamos a crescer, felizmente, e passo a passo temos indo aos sítios certos e juntando a equipa certa como uma grande família, no fundo. Como falámos há um bocadinho, esta era a novidade que nós lançámos para o Natal, que vai sair agora, foi uma edição muito limitada que não tínhamos tempo para produzir, é a Paddle Kit. Esta é para raparigas, para rapazes tem um protetor azul e é a primeira raquete do mundo em carbono. Depois vamos experimentar para depois passares o que tu sentiste. Aqui temos um bocadinho a linha toda completa, temos a Light, a Pro e a Premium. Esta é uma linha que é como eu chamo de iniciantes avançados em termos de nível. E depois temos a linha Supreme que vai de avançados a semi-profissionais. E porquê que é semi-profissionais? Porque o profissional joga com uma raquete duríssima, pesadíssima, em que nenhum de nós consegue jogar com ela. Portanto, é uma utopia dizermos que nós jogamos com uma raquete de um profissional. Não jogamos. Achamos, mas não jogamos. Raquete de um profissional é muito difícil de jogar. Passando aqui um bocadinho, vou começar aqui pela linha de roupa, como vocês podem ver. É tudo têxtil português, feito no norte, depois produzido, costurado na Nazaré. E para vocês perceberem, a nossa linha de jogo é o mesmo tecido que é utilizado na camisola do Porto, do Sporting e do Benfica, portanto, material português. Ao mesmo tempo, depois temos aqui uma linha de pele, e esta linha de pele é uma coisa super especial, que é de uma pessoa que também é de Fátima, que vive aqui, e cujo avô era muito amigo também do avô do Nicolau. E é uma pessoa que é reformada, mas que se apaixonou tanto pelo nosso projeto. E este senhor é nada mais, nada menos que foi número 1 da Louis Vuitton em pele de jacaré de lagarto durante 20 anos. É ele que nos faz estas preciosidades. Vocês podem ter aqui para raquetes individuais, tudo em pele, como vocês podem ver aqui, com a máxima qualidade possível. Isto tudo dura e dura e dura. Temos depois aqui, como antigamente, como fazia a Slazenger e a Spalding, para as senhoras, muito mais elegante. Temos as nossas mochilas, temos em várias cores, como vocês podem ver ali. A mochila para pôr a raquete aqui e pôr um sapato, alguma coisa. E depois temos os nossos termobags, que dá para pôr 2 raquetes, sapatos, tudo, em preto, em branco, em verde azeitona. A beleza desta verde azeitona. E em castanho. Depois temos os nossos acessórios, as nossas meias são meias ortopédicas, são muito complicadas, são meias muito confortáveis. Temos as nossas toalhas, bonés, temos também os nossos punhos, espadeiras, não é? Eu não sei como é que se diz. Está-nos a fazer agora falta os gripes, mas para já esta é a nossa linha de... Isto ontem foi onde assinámos aqui 3 jogadores muito importantes. Não podemos dizer nada, todavía não se pode dizer nada. Já vem aqui. Isto é os nossos protetores, como vocês podem escolher a vossa raquete e o vosso modelo. Como disse muito bem, nós personalizamos. A pessoa pode pôr o seu logo, o seu nome, a assinatura, a cor. Um dia, para onde é que nós caminhamos, se calhar é a pessoa ir ao site e construir a sua própria raquete. É o que nós estamos a preparar para isso. Estamos a ver os vários padrões de cortiça que nós temos à disposição. Porque apesar de, na face, o padrão de cortiça ser um padrão que é um papel, tem que ter muita resistência e tem que ter muita qualidade, senão ele vai quebrar, a raquete vai sair. E portanto até isto tem que ter muita qualidade. Então nós temos que acertar padrões de cortiça que dê para ser utilizado nas raquetes. É incrível. Eu não vos posso explicar a qualidade dos paleteros. Acabo de tocar aquele e isto é de outro mundo.
nunca, juro-vos, nunca vi nada igual a isto. Eu utilizo um paleteiro de pelo também, mas não chega nem ao calcanhar disto. Parabéns, só posso dar os parabéns pelo trabalho que estão a fazer, pela qualidade do produto, pela ilusão que criam em quando entra a vossa loja ou a vossa fábrica. É quando tu entras numa casa de brinquedos que é pequenino e ficas maravilhado com tudo e dices, papá, mamá, quero tudo, e quando chegas a casa com aquele brinquedo novo e te dá vontade de dormir abrazadinho a ele. Pues me pasa exactamente o mesmo, pessoal. Incrível mesmo. Sí, no, eso fica para outro vídeo. Pessoal, se hay algo que yo no tengo suficientes son palabras para agradecer a vossa hospitalidade, el terme aberto as portas da vossa casa. Sempre bem-vindos. Para vos expor, não? Obrigado também porque pela paciência de teres vindo ter connosco e poder estar também a promover um bocadinho, porque nós durante muito tempo nós não fizemos marketing. A nossa produção já não é reduzida, mas ainda era muito limitada. Portanto, nós não estamos sempre esgotados. E portanto agora que já temos uma máquina, como viram a fábrica, já permite produzir cada vez mais raquetes, agora sim vamos começar a trabalhar no marketing, que é importante até para passarmos esta palavra que a maior parte das pessoas ainda não sabem. E acima de tudo dizer que isto, posso estar eu aqui, como pode estar o Nicolau, como podem os outros dois sócios, somos uma equipa, desde os nossos empregados, somos todos uma equipa e todos trabalhamos para o mesmo fim, todos juntos, que é a única forma de trabalharmos em equipa. E é incrível, porque nota-se também no amor que os próprios empregados põem no produto e naquilo que fazem. Por um exemplo, hoje é sábado e eles iam estar a descansar, então todos na fábrica temos uma encomenda muito grande e eles sabem que têm que entregar aquela hora. E estão ali a darle a mão, e a lixar, e a preparar, e a colar, e a arrumar, é incrível. Por isso, obrigado, eu fiquei doido com isto, necessitava ver como era isto desde dentro, e eles abriram-me as portas de casa e foi fantástico. Por isso, agora me vai tocar a parte que nos vamos divertir. Por isso, pessoal, não se esqueçam, sou argentino, nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.